Ora, viva caros espectadores, este é o vídeo 5 do módulo 5 e o tema para hoje é Fundamentos da Ética Profissional. Seguiremos com alguns conceitos. A ética lida com o que é moralmente bom ou mau, certo ou errado. Ética profissional é um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho. E a ética no ambiente de trabalho é fundamental e importante para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre funcionários. Código de Ética é um documento emitido pela direção que consiste num conjunto de princípios destinados a orientar os membros da organização para realizarem as suas atividades com honestidade e integridade. E não só, descreve os valores centrais da organização que orienta a tomada de decisões, fornece padrões éticos a serem seguidos pelos membros. Comportamentos éticos no trabalho. Ser honesto, ser pontual, ser respeitoso com colegas, transparência, uso apropriado dos recursos da organização, não discriminação, inclusão, profissionalismo, a capacidade de mostrar respeito por todos à sua volta enquanto desempenha as suas responsabilidades o melhor que pode. Responsabilidade, tratamento justo. Comportamentos não éticos no trabalho. Assediar colegas sexualmente ou verbalmente, aceitar subornos, qualquer tipo, trocar favores incluindo sexuais em troca de promoção. Conflito ético ocorre quando você ou um colega toma uma decisão que poderia ser vista como ilegal ou inapropriada para um terceiro. Muitos conflitos pessoais podem surgir a partir de dilemas éticos, diferentes modos de pessoas verem e interpretarem determinadas situações ou opiniões ou ainda ideias conflituantes. Estratégias para resolver conflitos de maneira construtiva. Não ataque a pessoa, mas sim ataque o problema em si. Isso nos ajuda a não alimentar os conflitos com frases que podem magoar a outra pessoa. Ao invés de atacar, concentramos-nos no problema e procuramos soluções para que ambas as partes possam melhorar a situação. Não tente ganhar fazendo perder o outro. Seria apenas uma solução temporária. Em vez disso, quando duas pessoas trabalham juntas para encontrar uma solução que tenha em conta as preocupações e as necessidades de ambas, os resultados podem ir mais além. Não tente dominar, intimidar, manipular, mas dialogue de forma honesta, direta e assertiva. Dominar e manipular pertencem a estratégias do estilo eu ganho, tu perdes, mas a forma melhor para ter resultados satisfatórios é dispor de forma simples e clara o nosso ponto de vista, respeitando as opiniões dos outros. Ser honesto, ser sincero e ter respeito produzem sempre os melhores resultados. Não tente enterrar o problema, mas deixe os problemas manifestarem-se, de modo que possam ser resolvidas colaborativamente. Muitas pessoas não gostam de conflitos e por isso tentam evitá-los, mas assim acumulam ressentimento. Ressentimento pode sabotar a cooperação entre pessoas e dar origem a comportamentos passivos, agressivos, atrasos e outros conflitos pessoais. É melhor reconhecer que o problema existe para depois decidir como chegar à solução. Não nos concentremos nas nossas necessidades sem ter em consideração as necessidades dos outros. Tentamos ver o mundo com os olhos dos outros, escutando ativamente. Um dos problemas dos pontos de vista é a sua visão unilateral. Só vemos um caminho e só uma saída. É fácil concentrar-se sobre o que temos e o que precisamos, sem considerar o que quer a outra pessoa. Dedique tempo para dialogar e ouvir ativamente a outra pessoa para melhor compreender o conflito e chegar a uma conclusão. Vamos seguir com o outro tema, demonstrar boas práticas de serviço ao cliente. Pôr o foco no cliente, por exemplo, num contexto de venda e da interação entre o vendedor e o comprador, significa que o vendedor tenha o ponto de vista do cliente. Colocar-se no lugar do seu cliente e ver as coisas na perspectiva do comprador e do cliente. Implica sentir o que o seu cliente está a sentir, pensar no que o cliente está a sonhar e no que ele deseja alcançar ou tornar-se. Significa colocar o cliente no lugar do condutor e concentrar-se nas suas necessidades, desejos, aspirações e sonhos, ao contrário de se concentrar em si próprio e no seu negócio. Qual é a importância de ver as coisas na perspectiva do cliente? Ajuda a compreender melhor o cliente e encontrar a solução mais certa para ele. Ajuda a colocar o vendedor na mesma página com o cliente. O cliente vai sentir e ver que você está a fazer um esforço extra para compreender a situação em que ele se encontra. Garanta a satisfação dos clientes para que continuem a comprar e preferir os seus produtos ou serviços.
terá provavelmente mais vendas do que os seus concorrentes. Será mais procurado, contactado com maior frequência por clientes que querem a sua ajuda. Habilidades e competências para um bom serviço ao cliente. Empatia. As suas interações podem começar com alguém que esteja frustrado e infeliz. É importante que compreenda e se identifique com os sentimentos dos outros e que comunique em conformidade. Comunicação eficaz. Terá de responder de forma antecipada. Precisará de comunicar com eles de uma forma clara e fácil de compreender para resolver o problema. Paciência. Os clientes podem fazer várias perguntas, serem infelizes ou pedir-lhe que repita instruções várias vezes. A paciência é importante para manter a conversa num bom caminho, permanecer afável e proporcionar uma experiência positiva. Conhecimento técnico ou do seu produto ou serviço. Para resolver eficazmente os problemas, provavelmente precisará de ter um pouco de conhecimento técnico ou industrial para os ajudar a resolver os problemas em questão. Após a sua conversa, é provável que utilize a capacidade de escuta ativa para gravar itens de ação e completar quaisquer tarefas do segmento. Adaptabilidade. Cada cliente terá o seu modo de fazer e a sua forma de ser. Resolução de conflitos, criatividade, pensamento rápido, tomada de decisões, leitura de sinais físicos e emocionais. O conjunto de competências inclui, dentre outras, empatia, paciência, flexibilidade, uma presença calma, bem como capacidade de comunicação, escuta ativa e persuasão. Trabalhar eficazmente com muitos clientes, cada qual com a sua característica, exigirá competências diferentes para ajudar a criar uma solução eficaz para todos. Mau atendimento pode traduzir-se em frieza e apatia no trato do cliente, enquanto bom atendimento se traduz em cortesia, boa comunicação, credibilidade, competência, iniciativa, flexibilidade nos pedidos feitos pelo cliente e disponibilidade para ajudar. Impacto negativo de um mau atendimento ao cliente. Não fidelização dos clientes, perda de clientes, má imagem da empresa ou negócio e queda das vendas. Como lidar com as reclamações do cliente? Manter a calma, não ficar nervoso ou irritado, nem eleve o tom da voz. Evitar interromper a outra pessoa, ainda que ache que o cliente esteja errado, não corrija nessa fase. Escutar toda a queixa sem ficar na defensiva. Resumir a reclamação do cliente, se possível, tenha o cuidado de personalizar o diálogo usando o nome do cliente. Na maioria dos clientes não querem saber quem cometeu o erro, só querem ver o problema resolvido. Manter a calma e preparar o passo seguinte para resolver o problema e, se possível, exercer as expectativas do cliente. Agir com rapidez para tentar resolver o problema. Ter uma boa comunicação com os clientes é importante porque impede mal-entendidos e possíveis conflitos entre os empregados que atendem o cliente e o cliente ou empregado. Aumenta a confiança e torna a relação mais forte. Fortalece relações positivas que contribuem para um ambiente de cooperação. Economiza tempo e melhora a produtividade. Evita erros resultantes da má interpretação. Conseguimos o que queremos. Mas outro tema, demonstrar conhecimento sobre os direitos das pessoas que vivem com HIV/SIDA e outros tipos de doença. Na sociedade, existe geralmente discriminação de pessoas que vivem com doenças, por exemplo, como HIV/SIDA, com síndrome de Down, com albinismo, com alcoolismo. Como o estigma se manifesta contra essas pessoas? Comportamentos discriminatórios são formas de estigma e eles podem manifestar-se por atitudes desrespeitosas, utilizar uma linguagem corporal inapropriada ou ameaçadora, isto é, evitar contato visual ou utilizar gestos ameaçadores. Linguagem com comentários agressivos, exemplo, quando dizemos coisas como ele é promíscuo e ele merece. Comportamentos injustos, preconceitos na interação com pessoas portadoras de doenças, exclusão ou marginalização na vida social, violência contra essas pessoas, fazemos julgamentos morais, pessoas que revelam serem seropositivos e são conotados com promiscuidade e homossexualidade. Numa pessoa com HIV, vemos um doente terminal e negamos-lhe emprego e promoções. Num embriagado, vemos um irresponsável e nunca um doente. Agir de forma arrogante ou superior ao falar com alguém diferente de si, gritar com alguém ou humilhar essa pessoa pelo fato de ser diferente de si, ignorar alguém por ser diferente de si, utilizar calão ou terminologia inapropriada ao falar sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas. As formas de estigma incluem isolamento físico e social da família, amigos e comunidade, fofoca e condenação, perda de direitos e do poder de decisão. Direitos de pessoas que vivem com HIV/SIDA de acordo com a Lei 12/2009. É um direito de ter assistência médica e medicamentosa, não ser negado o direito à educação,
prossecução dos seus estudos, candidatar-se a cargos públicos, proteção contra a violência, não ser afetado no recrutamento devido à sua doença, não ser despedido devido à sua doença, serem reconhecidos iguais direitos face aos outros trabalhadores, ausentar-se por motivos relacionados com a doença, utilização dos espaços comuns. Deveres de pessoas que vivem com HIV-Sida de acordo com a Lei 12/2009. Adotar hábitos, comportamentos e atitudes que evitem a transmissão da HIV-Sida para os outros. Cumprir com a prescrição médica. Participação na tomada de decisão no fórum familiar, trabalho e formação profissional, respeito pela sua condição serológica, solidariedade e assistência da família e da comunidade, direito a alimentos, direito a não revelar o seu estado serológico, salvo nos casos previstos na lei. As crianças e pessoas vulneráveis têm os mesmos direitos e mais os decorrentes da sua vulnerabilidade, receber compensações se a doença for provocada por acidente de trabalho, ter um trabalho compatível com as reais capacidades físicas. As pessoas que vivem com HIV-Sida têm o dever de abster-se de ter relações sexuais sem a devida proteção, não partilhar objetos cortantes ou perfurantes, dar a conhecer o cônjuge ou parceiro sexual sobre a sua condição serológica. Colaboradores com doenças em geral devem realizar testes de diagnóstico, monitorização da sua doença, divulgar informação da situação da doença à entidade empregadora. Método de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Abstinência, uso de preservativo, evitar a troca de fluidos corporais, não partilhar instrumentos perfuro cortantes como lâminas e seringas, material de tatuagem e de tratamento corporal e de beleza. Usar com cuidado as sanitas e banheiros, descarregando antes e depois de usar a sanita. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo vosso tempo. Não se esqueçam de fazer comentários e dar o vosso like.